A questão do Fed norte-americano, a Reserva Federal dos Estados Unidos, que não é federal, na verdade, que é privada, um conglomerado de bancos que são detentores do Banco Central dos Estados Unidos. E como isso reverbera no mundo inteiro, já que os Estados Unidos têm aí a moeda do mundo. Eles são os detentores do dólar. Ou seja, o dólar está nas mãos desse conglomerado, que são detentores do Banco Central. Em relação à economia. Exatamente. E os Estados Unidos, eles não têm a questão da inflação, a economia deles é diferente porque eles têm o dinheiro do mundo. Se eles não tivessem o dinheiro do mundo, eles teriam uma hiperinflação. E, de certa forma, ter o dinheiro do mundo faz com que eles sejam uma grande potência. As pessoas pensam que o poderio militar dos Estados Unidos dá a ele a liderança do mundo, mas na verdade não é. Isso é um equívoco, isso é um erro de leitura. É o controle da moeda que dá aos Estados Unidos essa expoência toda geopolítica, porque eles não estão aí... a economia estadunidense é a única que tem as prerrogativas que os outros países não têm. Perfeito. Entendeu? De lastrear a economia na sua moeda. Porque eles imprimem muito dinheiro. Para salvar os bancos e as instituições depois da crise de 2008, foi impresso mais do que 14 trilhões, ou seja, mais do que o PIB dos Estados Unidos, num espaço de tempo muito curto. E é isso que segura eles como potência. Segura eles como potência. E aí também vem a questão do militarismo, que eles são os que mais investem e precisam, porque eles têm bases no mundo inteiro, mas você também tem 5 países, 4 no caso, junto com os Estados Unidos, 5, que tem poder militar muito forte também, que são os países hegemônicos, a China, a Rússia, a França e a Inglaterra. As reformas estruturais, reformas na estrutura do sistema, porque se a gente não ir na estrutura do sistema e ficar só à superfície, como fez, infelizmente, o governo petista, os governos petistas, que não foram na estrutura do sistema mesmo, a gente fica muito à mercê de mudanças políticas, fica à mercê aí de mudanças de governo e acaba perdendo tudo aquilo que conquistou num período muito curto, que é o que aconteceu. Está acontecendo agora com o governo do Michel Temer, que instituiu aí tudo que o PT conseguiu conquistar para o povo. Até também de ponto assim, para as pessoas também fiquem mais claras também do seu posicionamento, a gente recebeu aqui umas 3 semanas atrás uma moça que é candidata a deputada estadual pelo PRTB, ela é de Ferraz, bem jovem, e ela falou, nós do PRTB, que é um partido aliado ao PSL do Bolsonaro, lá na disputa pela presidência, nós que realmente representamos e defendemos o nacionalismo. No ponto de vista dela e do partido dela. Agora você está dizendo aqui que você é do PPL, um partido com viés mais progressista, que também defende nacionalismo. Como é que as pessoas, é possível explicar essa diferença? Tem nacionalismo à direita, à esquerda, independente de não ter mais de usar mais esse rótulo? Qual a diferença de um e de outro? Qual a importância de ser implementado um ou outro para que as pessoas tenham resultados e não só discurso e desculpas e explicações? Então, o nacionalismo com essa inclinação à esquerda, ele faz resistência ao imperialismo dos Estados Unidos, a um intervencionismo dos Estados Unidos. E as pessoas pensam assim, mas nossa, está tão distante, o que tem a ver com o povo de verdade? Esses dias me questionaram assim, mas o que eu defendo a reestatização da Vale, que a Vale volte a ser a Vale do Rio Doce. E aí eu fui questionada, mas o que a estatização da Vale do Rio Doce vai realmente trazer de bom para o povo brasileiro? Já que nós temos essa visão de que a corrupção corre à solta no setor público, nas estatais. E é equívoca, porque também há corrupção na iniciativa privada, a gente sabe disso. Só que eles vendem que a corrupção está só no setor público, está só dentro das estatais, para quê? Para que a população ceda as privatizações, para que a população acabe aí, endossando as privatizações. Só que, é como dizia Bautista Vidal, sem patrimônio não tem pátria. E nós estamos perdendo o nosso patrimônio. A Vale do Rio Doce, um grande patrimônio do povo. E uma estatal, ela tem relações com o governo, com o Estado Nacional, com o povo, que a iniciativa que não cabe à iniciativa privada. Agora, só um parênteses, aí chega a menina, os candidatos que estão da direita, e falam assim, não, nacionalismo é Estado pequeno, estatal e produtivo, tem que ser vendido e tal. Então, como é que as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, como você tem, outras pessoas têm, elas podem avaliar exatamente o que é melhor? Olha, eu defendo que a Vale volte a ser um estatal, defendo que o Estado que tenha poder de fazer as coisas funcionar, aí outro lado diz, não é nada disso, porque isso aí só está dando direito às pessoas roubarem.
roubarem, entre aspas. Como é que as pessoas que... E agora, o que eu faço? Eu acredito no que ela está falando, eu acredito no que está falando, não acredito em nada, eu voto no Tiririca. Como é que as pessoas lidam com esse tipo de situação? Qual é o conselho que você dá? Exatamente, é o que eu estava falando. A estatal ela tem uma ligação íntima com o povo, porque o seu lucro vai para o setor das áreas sociais, vai para as áreas sociais. Teoricamente. Teoricamente. Agora, há corrupção? Há. Só que é como o Ciro Gomes fala. A vaca tem carrapato. Você vai acabar com o carrapato da vaca ou você vai matar a vaca? Você mata a vaca, você acaba com o carrapato, mas você mata também a própria, né? Então, assim, a questão do Estado mínimo, essa produção ideológica de que o Estado tem que ser minimizado, isso, gente, é jogado para nós aqui, na periferia do capitalismo, porque no centro do capitalismo, os estados estão sempre presentes e tem uma iniciativa privada forte e também tem uma iniciativa estatal forte. São concomitantes, são convergentes. Aqui eles jogam para a gente que a iniciativa privada é divergente ao Estado. Perfeito. Mas isso é um equívoco. Isso é produção ideológica para que o povo realmente fique distante da realidade, do que a gente realmente precisa. Nacionalismo. Qual é o nacionalismo certo? É aquele que apregou a soberania nacional. E como que nós vamos apregoar soberania nacional? Tem gente que fala que tem que ser exército na rua. Ah, não, tem que ser exército na rua é soberania, para muita gente. Não é isso. Não é isso. Exército ele tem que cuidar das fronteiras do país. Ele tem que lesar pelos interesses nacionais. Quem está nas ruas, quem está aí, tem que ser a polícia. Agora, é lógico que tem muita coisa errada dentro de tudo isso, do próprio Estado. O nosso Estado ele não é nacional. Ele é um Estado colonizado, ele é um Estado que só faz a transferência dos recursos públicos para o setor privado, porque as pessoas acham que a questão de ter saúde pública, de ter educação pública, tem pessoas que ligam isso a socialismo. Gente, num país como o Brasil, num país desigual, a gente tem que ter saúde pública. A gente tem que ter educação pública, porque as pessoas não terão acesso se a gente privatizar isso. Tem que ter universidades públicas, não pode privatizar. Nós não estamos no centro do capitalismo, em que a população tem um poder aquisitivo, né? Vive uma certa equidade social. Nós estamos no Brasil, um país desigual, essa é a nossa realidade. E na questão do nacionalismo, né? Porque o discurso nacionalista, até onde eu entendo, remetia um pouco às pautas de direita, né? Pelo orgulho excessivo do país onde nasceu, em determinados momentos, remetendo um pouco à xenofobia. E como a senhora vê essa questão e explicar o nacionalismo de esquerda? Como seria essa visão? Então, essa visão do nacionalismo como uma hipervalorização da nacionalidade é um equívoco. É um equívoco que vem de fora. Daí já nem é nacionalismo, né? Falar nacionalismo é coisa de nazista, fascista. Aí nós estamos importando um modelo, não é mais nacionalismo. Nacionalismo é autóctone. Nacionalismo tupiniquim. E como eu falei do nacionalismo com viés mais esquerdista, é pela questão do imperialismo. Nós estamos na zona de influência dos Estados Unidos. A nossa história é perpassada. Isso não é teoria da conspiração, gente. Leiam o livro A Presença dos Estados Unidos no Brasil, de Moniz Bandeira. Toda a nossa história tem o dedo dos Estados Unidos. Toda a nossa história. Então, o nacionalismo que resiste a esse imperialismo, ele é um nacionalismo mais de viés esquerdista. Não tem como ser de direita, porque o discurso de direita é um discurso liberal. É o discurso da minimização do Estado. Não tem nem... É uma contradição. Como que eu vou ser nacionalista e vou apregoar a minimização do Estado? É um equívoco, entendeu? Exatamente. O Estado Nacional, ele representa, ele tem que ser soberano. Como que eu vou apregoar soberania defendendo privatização, defendendo a perda de setor estratégico? Então, o nacionalismo, por excelência e por verdade, ele tem que ter mais um viés à esquerda. Não estou falando que ele é esquerdista, que ele é estou falando que ele tem um viés mais à esquerda, ele está mais alinhado com essa resistência e de revolucionários também na América Latina. Só para as pessoas entenderem melhor, quando você fala de nacionalismo, é aquele, por exemplo, que ocorreu no Brasil quando o pai do candidato atual do PPL presidente, no caso o Jango, foi presidente. O que é nacionalismo na prática? É dizer, totalmente independente dos Estados Unidos, é investir nas pessoas. Como é que ele seria colocado na prática? O Jango foi isso? O Jango Quem mais foi? Mas ninguém mais foi. O Lula foi isso ou não? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi, assim, a minha grande referência é Getúlio Vargas. Porque o que o Getúlio Vargas fez? Ele industrializou o país.
E nós precisamos de indústrias, nós precisamos ser industrializados, e patentes, industrialização traz patente tecnológica. Como que a gente vai disputar com os países que são altamente industrializados e tecnológicos? Como que a gente vai apregoar essa dinâmica do discurso liberal, que é a competitividade, que é aí, né, o entrechoque das empresas, se nós não temos nós estamos sendo desindustrializados cada vez mais, estamos perdendo as nossas indústrias. Então, não tem como, você tem que defender... Tem muitos especialistas lá que falam que isso é natural. A indústria já foi o tempo, agora a gente tem que investir em turismo, em serviços. Do ponto de vista teu, você acredita? No centro do capitalismo. Não é assim que funciona? Lógico que não. Os países são altamente tecnológicos. Os países são altamente industrializados. Japão, Alemanha... A China, que da década dos anos 80 agora se tornou, né, vem crescendo cada vez mais e agora é a maior potência mundial, inclusive reconhecida pelo Fundo Monetário Internacional. E tem uma indústria aí automobilística, você pode ver que a China está chegando. Está chegando com turismo? Não, né? Indústria, né? Por favor, tecnologia. Né? Patentes tecnológicas, industrialização. E se a gente industrializar o país, vai ser bom para quem? Para o povo, para a iniciativa privada, para o empreendedor, para o empresariado. Mas vai ser ruim para o rentista, né? Vai ser ruim para o rentista. Mas a questão do rentismo no Brasil, por que eles fomentam o rentismo no Brasil? Justamente porque para fazer com que a burguesia não faça a revolução, que a burguesia não tenha vínculo real com a produção, com o desenvolvimento, porque ela fica ali especulando com os títulos da dívida pública, etc. E tal. Não precisa produzir. Você pode ver que a nossa burguesia ela é completamente voltada aos interesses dos estrangeiros, não é voltado para o interesse do povo do Brasil. O Brasil é o povo, gente. Quando eu falo Brasil, defender o Estado soberano, estou defendendo a soberania do povo. Não há soberania social sem soberania nacional. Não há. Perfeito. Não tem como. Essa lambança que ele está fazendo lá na Operação Lava Jato. Você acredita nisso ou isso também é conspiração? Não tem como comprovar? Não é conspiração, porque o Wikileaks denunciou, né? O Wikileaks denunciou, o Serviço Secreto Russo teria deixado... dito para Dilma, indicado, orientado ao governo de Dilma Rousseff de que da espionagem. A Petrobras foi espionada sim pela NSA. A Dilma Rousseff foi espionada, sim pela... Então, isso não é teoria da conspiração, gente. É fato. E a Operação Lava Jato, então, recebeu um material dessas espionagens. Por isso que o Moro tinha tantas informações. Agora, vamos chamar a galera para a realidade. Um dos condenados da Operação Lava Jato foi o físico nuclear Otton Luiz Pinheiro, o pai do programa nuclear brasileiro. Uma das condenações envolvia lá a construção de Angra 3, enquanto ele foi presidente da Eletronuclear, tudo. E ele mesmo denunciou que a sua condenação servia aos interesses dos estrangeiros. Porque eles não querem que a gente tenha tecnologia, eles não querem que o nosso programa nuclear aí, que todos os países desenvolvidos têm, a gente não pode ter. Entendeu? E ele foi preso com provas muito frágeis, entrou em depressão, tentou suicídio, depois foi solto. Mas ele foi solto depois de já estar destruído, já está inválido, entendeu? Para continuar o seu trabalho. A questão da Odebrecht também. Tem que se punir o corrupto, não a empresa. A Odebrecht é uma empresa importantíssima, com presença... É a história que você falou no começo da vaca e do carrapato, né? Da vaca e do carrapato. A Odebrecht Defesa e Tecnologia, setor estratégico, gente. Iniciativa privada e iniciativa estatal. O setor da Odebrecht, que é defesa e tecnologia, foi desmantelado. A Mectron foi vendida para uma empresa israelense. E agora essa empresa de Israel está presente nesse espaço que a Odebrecht já não está mais participando. Foi retirada. É uma empresa estrangeira que está aí com tecnologia militar que era desenvolvida por empresa nacional. Tecnologia de comunicação. Perfeito. O próprio projeto ProSub, de desenvolver o submarino nuclear para tomar conta do nosso pré-sal. Gente, quando o Lula, lá no governo Lula, que foi descoberto o pré-sal, o que os Estados Unidos fizeram no dia seguinte? Reativaram a quarta frota. Porque eles precisam dos recursos naturais. Eles precisam, é política de estratégia nacional, de segurança nacional. A diferença entre patriotismo e nacionalismo é que o patriotismo ele fica mais
numa questão ideológica de amor à pátria, de essa hipervalorização da nacionalidade. O nacionalismo, ele é pragmático. Eu não faço coro aí a essa adoração exacerbada do Brasil ou de ser brasileira, não. Pelo contrário, é a realidade, né? É a realidade política para melhorar o povo. Vamos parar de romantismo. É pragmatismo para melhorar a vida do povo.